Agora nós vamos colocar em pé para lermos a Bíblia e voltar à nossa matéria. São Mateus 19. Pessoa que não gosta que fala muito que é velho, né? Idoso, né? Idosa. São Mateus 19, versículos 1 ao 8. Nós vamos caminhar agora, nós vamos entrando agora mais no miolo da coisa. E vocês que perdem as escolas dominicais sobre esse assunto de casamento e divórcio, ouça, está arquivado, hein? E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia, dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram muitas gentes, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido? Está vendo? Está escrito. Por isso que o profeta sempre deu ênfase: fique com aquilo que está escrito. Não tendes lido que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea, os fez no princípio? Foi feito casal, macho e fêmea. E existia coigualdade. E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Deixar não é abandonar. Assim não são mais dois. Olha só o que é casamento. Assim não são mais dois, mas uma só carne. O marido, a mulher, o sogro e a sogra. Tudo uma carne só. É isso? Não, não é isso não. Veja, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Agora Moisés veio depois, né? Disse Jesus: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Amém? Sentai-vos, que Deus abençoe sua palavra. E existe uma diferença no princípio, na criação: macho e fêmea, casal, igualdade. Depois da queda, não houve mais a igualdade. A serpente recebeu uma punição, seu corpo foi deformado, e ela arrastaria o vento sobre a terra e comeria do pó. A Eva recebeu uma serpente, ou melhor, uma sentença, daria a sua conceição com dores, e ela perdeu a coigualdade, o domínio passaria para o seu marido. Adão, sendo original e tendo cometido um erro, não recebeu uma pena diretamente, mas a terra foi amaldiçoada por causa daquilo. Daí então não houve mais a coigualdade, mas no princípio era o macho e fêmea. Depois do princípio, diz o profeta, era um boi para muitas vacas, um galo para muita galinha. Então começou a poligamia, tanto para o ser humano como para os animais. Davi com 500 esposas, Salomão com 1000, e assim vai. Mas no princípio não foi assim. Voltando no 213, nós verificamos que a morte
foi causada. E a morte é por causa do pecado da mulher. Vem através da mulher, Eva, e não através do homem. Pela maneira dela viver sua vida, e por meio dela, toda a morte vem. Sua maneira de dar vida e morte. Quantos sabiam disto? Jó 14 diz assim: o homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Está certo? Sai como a flor, ele se seca e definha, e assim por diante. Estão vendo? Todo homem que nasce da mulher, nasce na morte, tão logo vem. Desde que nasce, já está caminhando para a morte, todo mundo. Porém, quando ele nasce na criação de Deus, ele não pode morrer. Ele é daquela outra árvore que estava no jardim do Éden. A outra árvore era Cristo. Agora isso é uma doutrina, é um ensinamento. Duas árvores. Uma do bem, a outra da ciência do bem e do mal. Então, a outra árvore do Éden é Cristo. Vida eterna vem pela árvore. Então, ali no linguajar do Gênesis, a árvore foi uma forma simbólica de quando Moisés escreveu o Gênesis, ele trocou o ser humano por árvore. Ao invés de falar de uma pessoa, ele falou de uma árvore. Esse é o linguajar simbólico que Deus deu a João também no Apocalipse. Agora, em Salmo 1, Davi também usou: toda árvore plantada junto aos ribeiros de água dará o fruto na estação própria. O nosso profeta também usou isto como a árvore no lugar de pessoa. Ele pregou uma mensagem cujo título era A Restauração da Árvore Noiva, comparando Jesus como a árvore noivo e a igreja como árvore noiva. Amém? Ou você diz, ela é uma árvore? Corretamente. Bem, eles dizem: tu não tomarás desta árvore. Foi o que o Senhor disse para Eva e Adão. Deus disse em Gênesis lá atrás: tu não tomarás desta árvore. Então o católico crê que é uma árvore literal, orgânica, ali, vegetal, melhor dizendo. Ora, a mulher é a árvore. Ela é a árvore frutífera. Você é o fruto da sua mãe. O fruto do ventre é você. Isso mesmo. É então o fruto da árvore da vida que estava no jardim do Éden, é Cristo. E através da mulher vem a morte. Através do homem, na criação original, vem vida. Nascer de mulher é morte. Todos nascemos em pecado
criado em iniquidade, viemos ao mundo falando mentira. Por isso que Jesus disse, necessário é nascer de novo. Ninguém nasce sem um pai e sem um ventre. O nascimento natural, a mulher tem um ventre, o homem tem a semente. O novo nascimento, o ventre é o coração, e Deus traz a semente. Por isso que o profeta pregou a mensagem, a palavra de Deus é semente, é ela que gera. Mas ela é a árvore frutífera, a mulher, e você é fruto da sua mãe. Agora, existe uma diferença de fruta e fruto. Num sentido é a mesma coisa, é usado, mas no outro sentido não. Aquela fruta. Agora, analisando da onde ela saiu, ela é o fruto da árvore. Comerás do fruto do seu trabalho. Bendito é o fruto do vosso ventre. Então veja bem isto, referindo-se a Maria e a Jesus. Então, o fruto do ventre é você, vem da mãe. Mas a mãe não tem a vida, quem tem a vida é o homem. Então, a fruta sai da árvore. Você sai do ventre, nós saímos do ventre de uma mãe. Mas carregamos a semente. Toda fruta carrega uma semente dentro de si. Então, a semente vem do macho, vem do homem. Quando você nasce de novo, você é gerado na palavra, então você tem um pai, e a vida vem de seu pai, e esse é Deus. Seu pai é eterno, você recebe vida eterna. Amém? Nascer de mulher é morte, nascer de Cristo é vida. Dá para vocês entenderem? É aí. Agora vocês estão vendo aonde as deusas foram? Não estão? O primeiro Adão e Eva tipificaram, tipo não muda e não falha. Por isso que nenhum pregador deve fazer um tipo. Tipo é doutrina. O primeiro Adão e Eva tipificaram o segundo Adão e Eva. Vejam, a multiplicação. Agora, a multiplicação de Adão e Eva foi através do sexo. Mas o projeto original não era para ser assim. Para repovoar a terra, porém ao princípio não foi assim. Deus somente fez um macho e uma fêmea. Tanto do homem como dos animais. Depois da queda que houve a poligamia, tanto do homem como do animal. Deus somente fez um macho e uma fêmea, como ele fez suas outras criaturas. Veja, legal, exatamente como a igreja. Agora, vamos em vista dessas verdades vindicadas por Deus, examinar um pouco mais, se vocês quiserem. Muito bem. Agora, isto pode ferir um pouquinho, até que cheguemos ao âmago da questão. Porém, vou lhes mostrar a verdade disto. Não há ministro que possa se casar com uma viúva. Então vai entrar no eixo da coisa. O sacerdote. É o 220. E 221. Não há ministro que possa casar-se com uma viúva. Vocês sabiam disso? Vocês querem ler isto? Muito bem, procurem aos Levíticos 2:7, Ezequiel 44:22
E isso lhes mostrará que não era para o sacerdócio se casar com uma mulher que tivesse sido tocada por homem. Este tipo é da virgem noiva de Jesus Cristo, porque eles manuseavam o fogo de Deus, os sacerdotes manuseavam os filhos de Arão. Nós não temos tempo de ler isto tudo e sair por volta de meio-dia. Nós temos 20 minutos ainda. E aqueles são os filhos de Arão que manuseavam o fogo de Deus, de modo que eles não podiam se casar com uma mulher que tivesse sido tocada por outro homem. Tinha que ser virgem. O Deus imutável disse assim: eles não podiam se casar com outra mulher. E uma mulher que tivesse sido tocada por um homem, mostrando que tipo aqui, se vocês querem ver isto, que a igreja do Deus vivo é puramente inadulterada, a palavra de Deus, e não uma denominação que foi manuseada pelo homem. Denominação é ajeitar a vida das pessoas socialmente. Cristianismo é você ajeitar as pessoas para o arrebatamento. Não se ajeita casamento não para viver aqui não. Se ajeita pessoas para ir para o rapto. Note, leiamos isto, eu quero trazer isto a vocês, Mateus 5. Jesus falou aqui de algo que realmente de vital importância. Mateus 5, eu marquei algumas das coisas que ia dizer somente aos homens, de modo que foi bem dificultoso, olha só, eu dizer isso diante de nossas irmãs. Mas ele disse, e algumas coisas ele suprimiu. Porém, eu quero sair agora antes. Agora, irmã, eu quero colocá-la no lugar que a palavra de Deus lhe prometeu. Então a mensagem veio para colocar a mulher no lugar dela, o homem no lugar dela. Por isso que a mensagem, um dos pontos da mensagem é a restauração. Colocar a mulher no lugar que a palavra lhe prometeu. E você trate então de ficar bem nesse lugar. Mateus 5,32, eu quero que vocês anotem aqui para provar esta mesma ideia de um e muitas. Mateus 5,32, 31. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe der carta de desquite, isso é Jesus falando, aquele que disse o mesmo, que disse ao princípio, observe, porém vos digo, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. Veja, qualquer que repudiar a mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. Por quê? Porque, entre parênteses, o comentário, ela casará novamente, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério também. Daí é a importância desse ensinamento, para que os moços e as moças decidam corretamente. Uma coisa é a pessoa que vem para a mensagem. Outra coisa são os criados da mensagem. Moças, às vezes apresentadas no púlpito como criança, crescem dentro da igreja, são batizados, tomando a ceia, moças e moços, contraem um casamento. Você não é mais ignorante, você tomou uma decisão corretamente. 227, voltando, veja, ela tem marido vivo, de modo que nenhum homem pode se casar com ela. Não importa o que ela faça, ou quem ela seja, ela tem marido vivo.
Não há fundamentos para ela em absoluto. 227. Porém, não é para ele. Faz que ela, não ele. Entende? Você tem de fazer a palavra andar em continuidade. O profeta usa muito essa expressão aqui. Andar com a Bíblia em continuidade. Isso quer dizer, encaixando ela de Gênesis a Apocalipse. Não ele. Isso é exatamente o que a Bíblia diz. Faz que ela. Não é dito contra ele casar-se, mas ela. Por quê? Cristonotipo. Note, é dito que ele não pode casar-se novamente. Note, repetindo. É dito que ele não pode casar novamente, somente com uma virgem. Agora, voltou no assunto do sacerdócio. Ele pode casar novamente. Ele pode casar novamente, se é com uma virgem. Porém, ele não pode casar com a esposa de outro. Aqui voltou no assunto do sacerdote. De jeito nenhum. É lógico que também isto é estendido ao caso de não sacerdote. Cada caso é um caso. Mas especificamente aqui é para o sacerdote. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E se o sacerdote casa enganadamente e depois chega ao seu conhecimento? Tem direito de repudiá-la, casar-se com outra, ou deixar o sacerdócio. Essa é a questão. A salvação é de graça. Posição tem preço. Para o membro, para o líder, muito mais. De jeito nenhum. Se ele casa com uma mulher divorciada, ele está vivendo em adultério, não me importa quem ela seja, quem ele seja. A Bíblia diz: qualquer que casar com a repudiada vive em adultério. Aí está você. Nada de divorciadas. Está vendo este original ali atrás? Ao princípio, agora, casar novamente. Agora anote, ele pode, porém ela não pode. Como Davi, como Salomão, com a continuidade da Bíblia inteira agora, igual a Davi e os demais. E quando fala de morte física, até onde se entende pela mensagem. Até hoje eu não vi irmão Brana falando de morte espiritual. Ele, quando fala morte, é física. Se ninguém tem estrela na testa, até para ser eleito, como é que você vai dar um atestado de óbito para uma pessoa viva, dizendo que ele morreu espiritualmente? Quem disse que uma mulher que se separou do marido, voltou para o mundo, fez um monte de coisa errada, não tem como se acertar com Deus? Tem sim, desde que aceite a maneira de Deus. Essa é a questão. Mas acontece que a pessoa não quer se acertar com Deus só para o arrebatamento. A pessoa quer ir para o arrebatamento, mas quer viver uma vida social dentro dos mesmos direitos que o outro tem, sendo que a pessoa perdeu aquilo. Perdeu. Pela Bíblia perdeu. Eu dei esse exemplo na escola passada. A pessoa sofre um acidente, perde um braço, mas não perde a vida. E ela vai viver sem um braço. Perdeu um braço, vive sem um braço.
ela não vai fazer mais as coisas que ela fazia, porque tem só um braço, mas não perdeu a vida. Então, quando se trata de casamento e divórcio, que você perde alguma coisa sai de você, alguma coisa é imputada de você, você tem que preservar a vida em si para o rapto. Problema de casamento e divórcio muda a vida da pessoa. Ah, mas eu perdi um braço agora, eu quero outro braço. Você perdeu. Eu perdi o marido, perdi a esposa, eu não posso ficar sozinho. Você perdeu. Você vai ter agora que tomar o conserto que a Bíblia é Deus, a mensagem de Deus. Não que um outro qualquer, um pastor, um sacerdote venha dizer para você. A fé para o rapto está na mensagem. Fique com aquilo que estão nas fitas. Não diga nada além disso. E não é para quem começa, é para quem termina. Deus, ajuda-nos a terminar. Como eu disse em Agudos ontem, o diabo bate pesado. Ele bate pesado. O mundo marca. Agora, não quer dizer que não possa haver perdão de ambas as partes. Isso é diferente. Às vezes o homem já está esperando que a mulher erre, né? Só para trocar. Opa, errou. Opa, agora eu vou tomar uma mais nova do que eu tenho direito. Uma coisa é o que a sociedade vê. Outra coisa é o que Deus vê. Você pode analisar o caso de uma pessoa, casamento, divórcio, e o ministro fala: irmão, isso é com você, irmã, isso é com você. Eu não boto as mãos nisso. Mas a lei dos homens permite, o cartório aqui de baixo permite. E o cartório lá de cima? Está vendo esse original lá atrás, no princípio? Agora, casar novamente. Agora note, ele pode, porém ela não pode. Como Davi, como Salomão. Davi tendo 500 esposas, Salomão tendo 1000, mas nenhuma delas podia ter 2 maridos. Veja a continuidade da Bíblia inteira agora, igual a Davi e os demais. Agora note em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10, note, Paulo manda a mulher que se divorcia do marido, permanecer solteira, ou se reconciliar, não casar novamente. Ela tem de permanecer solteira, ou se reconciliar com o marido. Ela não pode casar novamente. Ela tem que permanecer solteira, porém, note, ele nunca disse acerca do homem. Veja, não se pode fazer a palavra mentir. Ao princípio, a lei do sexo pela poligamia. Agora, a palavra de Deus anda exatamente conforme a natureza de Deus, anda em continuidade. Então, ela está em continuidade. Está vendo como há uma linha de pensamento que foi para leste, um extremo, e outra que foi para o oeste, nisto, o profeta diz. Ele disse nessa mensagem: há 2 linhas de pensamento em relação a casamento e divórcio. Uma vai para leste, outra vai para o oeste. E ambas estão erradas. Acaba não dando em nada. Você tem de voltar à verdade para descobrir o que é isto. Agora, eu como ministro, que não recebi nenhuma mensagem, eu sou um mensageiro do mensageiro, e uma das características do verdadeiro é se prender
aquilo que o mensageiro ensinou. Então, se você faz uma pergunta, vamos ver o que o mensageiro disse. Sempre tem sido dessa maneira. Esse é o pacto regular com Deus ao princípio. Então, ao princípio. Primeiro, antes do princípio, ao princípio, havia somente um e um. Ali, um e um, casal. Depois que o pecado entrou, então houve um homem e uma porção de mulheres, poligamia. Anda dessa maneira na natureza. Cada animal, seres humanos, carne natural, carne animal. Nós somos mamíferos, o ser humano. Nós somos mamíferos, nós sabemos disso, todos nós. Veja, é toda a natureza de Deus em continuidade. Porém agora, 233. Porém agora que os selos estão abertos, se tem alguém esperando o selo ser aberto, está atrasado. Porém agora que os selos estão abertos, o Espírito da verdade nos dirige à palavra. O Wesley não teve essa luz, Lutero não teve essa luz, os pentecostais não tiveram, não têm essa luz, as eras passadas não tiveram essa luz, os selos foram abertos. Essa mensagem, como as demais mensagens, essa especificamente é o pilar de fogo. É assim diz o Senhor. O que eu faço agora, pastor? Com esse acidente no meu casamento? O que eu faço agora, pastor? Com esse braço que eu perdi no acidente? Dá para colocar um mecânico, mas não é igual. Você nunca mais vai fazer as coisas do jeito que você fazia. Nunca mais. Mas eu preciso. Então você tem que esperar Deus criar um braço em você. E Ele vai fazer isto? Vai. Os que dormirem em Cristo virão em corpos incorruptíveis, e os vivos serão transformados. Aí o braço volta. A ponto que o profeta disse: se desse lado você teve a companheira errada, no milênio terá a certa. Para quem veio assim. Mas os de dentro, os domésticos, a quem mais é dado, mais é requerido. O Espírito, depois que o selo for aberto, o Espírito de verdade nos dirige a palavra. Isso explica porque todos os erros aconteceram no decorrer das eras, porque os selos não estavam abertos. Isso não estava revelado. É verdade. Casamento de divórcio. Não tinha luz sobre isso. Quando o profeta trouxe essa mensagem, primeira vez, na audiência que ele pregava, tinha pessoas casadas 4, 5 vezes, no período da ignorância. O Senhor levou ele lá no Quênio Sabino, sozinho lá. Teve experiência da palavra falada várias vezes lá, a espada que caiu em sua mão e assim por diante. Só para dizer para ele: volte lá e diga para eles: fique como estão e não façam mais. É a graça para aqueles que tinham vindo assim. O assunto agora para os domésticos, e já são de dentro, vão tomar as suas decisões ou já tomaram. Por isso que, em relação a casamento,
O mais que você ora é pouco. Mas as pessoas oram e não veem o que deve ser visto. Fecham os olhos. Antes do casamento, os olhos têm que ser bem abertos. Depois tem que fechar. Mas antes é bem aberto. Ele viu a moça, ela viu o moço, viu o comportamento dela, viu a roupa dela, viu as conversinhas dela, foi na casa dela, viu como é que era o pai dela, a mãe dela, viu como é que essa moça cresceu, viu como é que esse moço cresceu, viu tudo. Diz, tudo bem, vou tomar decisão. Não se esqueça, você carrega os frutos da sua decisão. Como eu disse para uma pessoa um tempo atrás. Então eu vou fazer isso, pastor. Você vai fazer, você tem direito de fazer. Carregue as suas decisões. Eu vou sair desse emprego, eu vou entrar naquele emprego, eu vou mudar de cidade, eu venho para cá, eu vou para lá. Só cabeçada, só besteira. Perde aqui, perde ali, perde aqui, perde ali. Decisões aqui, decisões ali. Depois a igreja vai ter que carregar as suas cabeçadas? A igreja vai ter que sustentar as suas decisões? Não, você toma a sua decisão, você vive com ela, carrega ela. A tua escolha determina o teu destino. Assuma agora, viva assim. Foi aí que eu dei, em escolas passadas, eu falei a respeito de viúva, de divorciados livres. Eu falei, olha, se um moço, uma moça que nunca casou, deve orar bastante, então quem está indo para um segundo casamento licitamente, tem que orar mais, hein? Um viúvo, uma viúva, duas famílias se juntando, uma trazendo filhos de um lado, outra trazendo filhos de outro lado. Tem que pensar tudo, hein? Tudo. Pessoa que vai casar aí com 50, 60 anos, que casa às vezes, né? Não tem a mesma saúde mais de que tem 30, não. Tudo tem que ser conversado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não precisa reunião privada para falar isso não, né? Já entenderam o que eu estou falando. Entenderam? Motivos e objetivos. Porém agora os selos foram abertos. Isso foi revelado. Notem vocês, não se pode fazer as sombras falharem. As sombras, como eu lhes preguei ontem à noite acerca da sombra no chão, tem que aparecer certo. Como pode haver a sombra de um elefante passando no chão e um homenzinho magro e alto mostrar ser elefante? Um elefante e um homenzinho magro e alto. A sombra mostra o corpo. Sombra de cavalo é um cavalo. Sombra de cachorro é um cachorro. Sombra de um homem é um homem. Por isso que Abel era a sombra de Cristo. Davi era a sombra de Cristo. Salomão era a sombra de Cristo. José era a sombra de Cristo. E os tipos não falham. Davi é um tipo de Cristo hoje. Salomão é um tipo de Cristo no milênio. Agora, vocês notaram isto? Um perfeito tipo? Agora, há uma genuína mulher virgem, que casa com seu marido e vive, e ela é uma coisa abençoada para o homem. Se Deus tivesse podido dar ao seu filho alguma coisa melhor do que uma esposa, ele teria dado isto a ele. Porém, ela está projetada para ser um ato sexual. E nenhum outro animal foi projetado dessa maneira. Entra o projeto. Nenhuma outra criatura na terra está projetada dessa maneira.
Essa é a razão porque se vê a poligamia, por causa disso. Foi isto que a introduziu. Aí veio a queda, mas no princípio não era assim. E agora os selos foram abertos. Isso foi revelado a todos nós. Amém? Vamos orar? Feche sua cabeça, feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus Cristo, após nós ouvimos todas essas verdades nesta manhã, estamos guardando ela em nossos corações, já por várias escolas dominicais. O Senhor tem nos dado isto nas nossas vidas, que é um assunto de fundamental importância, porque é o mal da era. O dilúvio foi precedido por casamento errado. E Jesus disse: como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma, assim seria quando o Filho do Homem se manifestasse. E aqui estamos nós, novamente no tempo do fim, e essas coisas têm se manifestado. Senhor, ajude cada um, ajude cada moço, cada moça, cada casal, cada lar, que possamos viver uma vida que enquadre com toda a palavra. Se alguém tem errado, se temos errado em alguma parte, Senhor, limpa-nos com o teu sangue, como diz o teu profeta, deixa-me levantar novamente e continuar. Conceda isso para todos através da internet, através do rádio, Rádio Bandeirante. Nós pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar Eu Amo, porque primeiro me amou, comprou minha salvação. Estaremos domingo, né? Este domingo à noite nós estaremos em culto em Lençóis Paulista. Hoje à noite, culto de Santa Ceia, aqui em Lençóis Paulista. E quarta-feira estaremos aqui de volta novamente. Deus abençoe a irmã Nilceia, o irmão Ian e a Sarinha, né? Em Genebra, na Suíça, sempre nos acompanhando. Irmão Ayrton e a irmã Vera Meneguim, Cornélio Procópio, no Paraná. Deus abençoe. Temos aqui um pedido de oração para irmão João Laerte, que estará voltando de viagem amanhã, né? Entregamos nas mãos do Senhor a viagem do irmão João Laerte. Na sequência, depois, eu quero mostrar as fotos da construção da igreja de Botucatu. Ficar de pé, melhor, um minutinho só um minuto. Vamos projetar aí, enquanto isso, as fotos ali de Botucatu. É rápido, a construção de Botucatu. Eu não vi as fotos, as últimas que foram mandadas por eles lá, né? A igreja ali de Botucatu. Nós temos a igreja, mas estamos fazendo uma outra igreja em torno da igreja, agora ocupando todo o terreno, né? Então aí está a frente da igreja atual. Foi a primeira igreja que eu fiz, né? Com essa cerâmica na frente. Primeira igreja que eu construí, foi ali. Então está ali, né? A foto já está na altura de janelas. Essa altura que vocês estão vendo aqui, mais ou menos essa altura. Ela será mais ou menos desse modelo aqui. Será menor que essa, porém maior que Lençóis Paulista. Aí está a igreja, os irmãos trabalhando. Olha aí o fundo, do fundo para frente. Vê o telhado da antiga igreja, olha o telhado da antiga igreja e a parede saindo do lado. Aí os irmãos, então aí, olha aí, fundo da igreja, atrás do púlpito, olha aí, a
parte do fundo, já colocando os andaimes altos para ir para cima. Olha aí. Olha aí. A pedra fundamental bem no cantinho embaixo ali, ó. Olha ali, ó. Aquele bloco liso ali no cantinho, é a pedra fundamental. Fizemos um culto, né? Quanto à pedra fundamental. Eu quero que essas fotos depois sejam compiladas junto com as outras e colocadas na página. E depois os irmãos vão acompanhando, né? Os irmãos vão acompanhando a evolução do trabalho. Olha aí, a parede da igreja subindo ao lado da outra. Olha os andaimes aí, ó. Olha aí, ó. A de agudo vamos mostrar semana que vem, né? Precisa atualizar as fotos, mas também já está a ponto de cobrir. A de agudos já estamos falando sobre o telhado. Aí os irmãos aí estão sempre trabalhando, sempre ajudando. Olha aí, aos sábados, né? Somente aos sábados. Não fazemos nada aos domingos, né? Somente aos sábados. Amém? Terminou? Vamos colocar de pé agora. Senhor Jesus Cristo, somos agradecidos por esse tempo que tivemos em Tua casa. Assuntos variados, mas todos eles ligados ao Seu povo, à Sua causa, à vida das pessoas. Nós estamos aqui para cuidar da causa, que é mais importante, depois a casa e as coisas. Mas a causa é mais importante, o povo, os eleitos. E tudo que estamos fazendo, falando, pregando, é para o benefício do seu povo. Senhor Deus, que essas palavras possam ser encaixadas no coração de cada pessoa, na mente. O Espírito Santo possa trabalhar. É um assunto delicado, é um assunto de suma importância. Se todos eles precisam do Espírito Santo vivificar, esse muito mais. Ajude a cada um de nós, do púlpito até a portaria, também pela internet. E se alguém não entender alguma coisa, você tem como consultar. Nós pedimos isto em nome de Jesus Cristo e despede-nos em paz. Abençoe o culto hoje aqui à noite, aí em Lençóis, em Santa Ceia. Pedimos isso em Teu nome e agradecemos. Amém. Vire para o seu irmão, sua irmã, diga: Deus te abençoe. Tem um hino para nós, irmão Zé Luiz? Cante para nós enquanto a igreja vai saindo. Canta para nós. Deus abençoe vocês. Do Inário de Norum. Para ser um cristão fiel e verdadeiro, é preciso ter a natureza do Cordeiro, ser manso e humilde de coração. Terça-feira estaremos Espírito Santo Turbo, quarta-feira aqui. Pirâmide, que estas coisas são fé, virtude, temperança e conhecimento, paciência, piedade, amor fraternal. Temperança e conhecimento,
para nos corrigir e tornar-nos iguais a Cristo. Ele tem estas coisas em si: fé, virtude, temperança e conhecimento, paciência, piedade e amor fraternal. Fé, virtude, temperança e conhecimento, paciência, piedade e amor fraternal. Essas são as 7 natureza do Cordeiro que por nós ali expirou no madeiro. Este Cordeiro é Cristo, meu Salvador e Rei. É Ele que nos ensina todas estas coisas ter. Fé, virtude, temperança e conhecimento, paciência, piedade e amor fraternal. E